Leandro Gomes de Barros, a história do boi misterioso. Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui, João Carlos Espíndola. Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade, como não se viu mais outro até a atualidade. Aparecendo hoje um desses, será grande novidade. Durante 24 anos, nunca ninguém o pegou. Vaqueiro que tinha fama, foi atrás dele, chocou. Cavalo bom e bonito, foi lá, porém estancou. Diz a história, ele indo em desmedida carreira, acaso enroscava um chifre num galho de catingueira, conforme fosse a vergonha, arrancava-se a torceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, e nunca formou carreira que com 3 léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam. Muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder ter melhor conhecimento. Conto o que contou-me um velho, coisa alguma eu acrescento. Já completaram 30 anos, eu estava na flor da idade, uma noite conversando com um velho da antiguidade. Em conversa ele contou-me o que viu na mocidade. Foi em 1825 este caso, uma época em que o povo só conhecia o atraso, quando a ciência existia, porém oculta num vaso. No sertão do Quixelô, na fazenda Santa Rosa, no ano de 25, houve uma seca horrorosa. Ali havia uma vaca chamada Misteriosa. Isso de misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo uma noite emboscar, uma onça na carniça, viu isso que vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito, havia até diferença nos astros do infinito, nem do Nambur nessa hora se ouvia o saudoso apito. Dizia o vaqueiro, eu estava em cima de um arvoredo, quando chegou esta vaca que me causou até medo. Depois chegaram 2 vultos e ali houve um segredo. O vaqueiro viu que os vultos foram de 2 mulheres. Uma delas disse à vaca, parte por onde quiseres, eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres. Ali o vaqueiro viu um touro preto chegar. Então disseram os vultos, são horas de regressar. Disse o touro, montem em mim, que o galo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver, eram 2 moças lindas, que mais não podia ver. O touro era de uma espécie que ele não soube dizer. Ele então ouviu montar, viu quando o touro saiu, a vaca se ajoelhou e atrás dele seguiu. Depois veio a onça e ele atirou-lhe, ela caiu. Por isso teve essa vaca, daí em diante esse nome. Uns chamavam na feiticeira, outro a vaca lobisomem. Diziam que ela era a alma de um boi que morreu à fome. O coronel Cezinando, fazendeiro dono dela, se informando da história, não quis que pegassem ela. Dizem que o morador dele não tirasse leite. Disse que o morador dele não tirasse leite nela. No ano de 24, pouca chuva apareceu. Em todo o sertão do norte, a lavoura se perdeu. Até o próprio capim faltou chuva, não cresceu. Então entrou 25, mesmo verão trincado, morreu muita gente à fome, quase não escapa o gado, escapou alguma reis lá num ou outro cercado. A vaca misteriosa não houve mais quem a visse, o dono não importava que ela também sumisse, podia até pegar fogo que da fumaça subisse. A 24 de agosto, data esta receosa, que é quando o diabo pode soltar-se e dar uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa.
Dela nasceu um bezerro um pouco grande e nutrido, preto da cor de carvão, o pelo muito luzido, representando já ter 1 mês ou 2 de nascido. Um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer, foi à noite à casa grande ao coronel lhe dizer. O coronel disse então: se nasceu, deixe crescer. Em março de 26, estava o inverno pegado, o coronel Cezinando mandou juntar todo o gado, que ele queria saber que reses tinham escapado. Então o misterioso podia vir no meio do gado, trazia o dito bezerro, grande e muito bem criado. O que era de vaqueiro, vinha tudo admirado. O índio velho vaqueiro da fazenda do Desterro disse ao coronel: me falte a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas das que tinham escapado, soltou a misteriosa, devido ficar cismado. Com 1 ano e meio ele tinha mais de 6 palmos de altura, uns chifres grandes e finos, com 1 palmo de grossura, o casco dele fazia barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa, depois de 5 ou 6 anos, na fazenda venturosa, viram-no com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo por ser sua obrigação e juntou ambas as rédeas, esporou o alazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo, com 18 ou 20 passos, talvez pudesse alcançá-lo. Era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu. Gritou-lhe o vaqueiro boi: tu não sabes quem sou eu? O boi que bota o cavalo é carne que apodreceu. Com menos de meia légua estava o vaqueiro perdido, não soube em que instante o tal boi tinha se ido. Estava o cavalo suado e já muito esbaforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que fizesse, pensando ao chegar em casa, então que história dissesse, se pegando com os santos que o coronel não soubesse. Contou então o vaqueiro o que tinha se passado, dizendo que aquele boi, só sendo bicho encantado, se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram 6 vaqueiros destemidos, em 6 cavalos soberbos, dos melhores conhecidos, pois só de 5 fazendas puderam ser escolhidos. Foi Norberto da Palmeira, Ismael do Riachão, Calixto do Pé da Serra, Félix da Demarcação, Benevuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Tinha já ido dizer na fazenda Santa Rosa que o vaqueiro Apolinário da fazenda Venturosa tinha encontrado com boi da vaca misteriosa. O coronel duvidou quando contaram-lhe o fato, disse a pessoa: os vaqueiros já seguiram para o mato. O coronel foi atrás saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário, que andava campeando, viu um boi preto bem grande e dele se aproximando, viu no lado esquerdo o ferro do coronel Cezinando. Pois bem, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu, ainda não estava ferrado, foi-se orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda 3 meses e um canzil, tem na orelha direita brinco lascado e funil. O ferro de Santa Rosa está nele a marca buril. Foram aonde Apolinário à tarde o tinha encontrado. Pouco adiante estava ele, numa malhada deitado. Levantou-se lentamente, como quem estava enfadado. Aí tratou de partir em desmedida carreira. O coronel Cezinando disse ao vaqueiro Moreira: aquele não há quem pegue, voltemos, pois é asneira. Disse o vaqueiro Norberto: eu não posso o pegar, porém só me desengano quando o cavalo cansar. Nunca vi boi na igreja para o padre o batizar.
Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo, Calixto do Pé da Serra, um chamado Pirilampo, e o de Apolinário Nice era de raça de Pampo. O do vaqueiro Israel chamava-se Periciano, o do índio Benevuto chamava-se Soberano. Félix tinha um poldro preto chamado Risco do Ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calixto. Dentre todos os cavalos, aquele era o mais bonito. Era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Era meio-dia em ponto, quando formaram carreira, o boi fazia na frente uma nuvem de poeira. Nos riachos ele pulava, de uma a outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou, quase pega-lhe a cauda, porém não o derrubou. Ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza como no cavalo dele, nunca viu tanta destreza, e disse que um boi daquele para o sertão é grandeza. Perguntou o coronel: o boi será encantado? Não, senhor, disse Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como qualquer outro, só tem que foi bem criado. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Antônio da Silva Vanderlei, boa noite. Branco Marinho, meu amigo, boa noite. Eram 6 horas da tarde, já estava tudo suado, não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de 5 léguas de um fôlego tinha tirado. O coronel, cezinando, disse: vamos descansar, vaqueiro de agora em diante tem muito o que se ocupar, eu só descanso a meu gosto quando esse boi se pegar. Disse o índio Benevuto: coronel, se desengane, esse boi não é pegado, nem que o diabo se dane, cavalo não chega a ele, ainda que por mais se zangue. Tenho 62 anos, em cálculo não tenho erro, e disse que me faltasse o chão para o meu enterro, quando aquela vaca fosse a mãe daquele bezerro. Disse o coronel: você é um caboclo cismado, não deixa de acreditar nisso de boi batizado, e mesmo aquele não é o tal bezerro encantado. Não é, ora não é, veremos se ele é ou não. Vossa senhoria ajunte os vaqueiros do sertão, do Rio da Prata ao Pará, e depois me diga então. Disse o coronel: caboclo, Zé Preto não pegou ele. Ora, pegou o coronel, mas não sabe quem é ele. Dou a vida se houver quem traga um cabelo dele. Eu digo com consciência, senhor coronel, cezinando, o boi é misterioso, para que está lhe enganando? O boi é filho de um gênio, uma fada o está criando. A mãe d'água no Egito foi quem deu-lhe de mamar, a fada de Boroborema tomou para criar, na Serra do Araripe foi ele se batizar. Lembrando que aqui no canal está gravado o romance A Fada de Borborema, está gravado aqui no canal. O coronel, cezinando, dizia: eu não acredito na fada de Boroborema e na mãe d'água do Egito. Gênio e fada para mim é um dito esquisito. 45 vaqueiros saíram para pegá-lo, dizia o índio: só hoje eles podiam encontrá-lo. No dia de sexta-feira, duvido de quem achá-lo. E de fato nesse dia nem o rastro dele viram, voltaram para a fazenda, no outro dia partiram, às 9 horas do dia, no rastro dele seguiram. Na garganta de uma serra acharam ele deitado, na sombra de uma aroeira estava ali descuidado, pulou instantaneamente, na rapidez de um veado. O boi entrou na caatinga que não procurava jeito, Mororó, Jurema Branca, ele levava de eito, rolava pedra nos cascos, levava angico no peito. Disse Fernandes de Lima, um dos vaqueiros paulistas: de todos esses cavalos, não há mais um que resista, dormimos aqui convém, ninguém perdê-lo de vista. Dormiram todos ali, naquele tempo tão vasto, pearam a cavalgadura, deixaram ganhar ao pasto. Às 6 horas da manhã,
seguiram logo no rastro. O contador de histórias, muito boa noite, meu amigo, o contador de histórias, muito boa noite, meu amigo Arivaldo José, muito boa noite. O cavalo soberano, ao ver o rastro do boi, gemeu, pulou para trás, e o índio gritou oi, deixou os outros vaqueiros, correu para trás se foi. Disse o índio Benevuto, eu não posso campear, o cavalo está doente, é preciso descansar, faz muitos dias que corre, e eu preciso voltar. Então disse o coronel, aqui existe um mistério, antes de haver este boi, você não era tão sério, você faz do boi uma alma e do campo um cemitério. Benevuto respondeu, haja o que houver, vou embora, querendo me dispensar, pode me dizer agora, vá quem quiser, eu não vou, não posso mais ter demora. Andaram 200 metros, logo adiante foram vendo, um vaqueiro disse, olhe, o boi ali se lambendo, também não houve um vaqueiro que não partisse correndo. O campo tinha uma régua, sem ter nele um pé de mato, o boi que corria tanto, que só veado ou um gato, então fazia uma sombra pouco maior que a de rato. Disse o Lopes do Exu, juro a fé de cavaleiro, não sairei mais de casa, chamado por fazendeiro, vendo o cavalo e a sela, e deixo de ser vaqueiro. Às 5 horas da tarde, pretenderam regressar, então os cavalos todos não podiam mais andar, os vaqueiros não podiam tanta fome suportar. Voltaram para a fazenda e tornaram a contratar, a 21 de novembro, cada um ali chegar, o coronel Cezinando mandaria avisar. O coronel Cezinando, homem muito caprichoso, tirou 3 contos de réis, disse é para o venturoso, que venha a esta fazenda e pegue o boi misterioso. A 21 de novembro, venceu-se o trato afinal, a fazenda Santa Rosa estava como um arraial, ou uma povoação numa noite de Natal. Já um criado chamava o povo para o almoço, quando viram ao longe um vulto, divulgaram ser um moço, então vinha no cavalo, que parecia um colosso. Era um cavalo cachito, tinha uma estrela na testa, vaquejada que ele ia, ali tornava-se em festa, ganhou numa apartação, nome de rei da floresta. Chegou então o vaqueiro, saudou a todos ali, perguntou qual dos senhores é o coronel aqui, apontaram o coronel, dizendo é esse aí. O coronel respondeu-lhe de que parte é esse cavaleiro, eu sou de Minas Gerais, disse o rapaz, sou vaqueiro, vim porque soube que aqui existe um boi mandingueiro. Disse o coronel, existe esse boi misterioso, tem-se corrido atrás dele, ele sai vitorioso, já tem saído daqui, vaqueiro até desgostoso. Queria ver esse boi, disse sorrindo o vaqueiro, tenho 24 anos, nunca vi boi feiticeiro, disse o coronel pegando-o, ganha avultado dinheiro. Quem pegá-lo em pleno campo, disse aí o coronel, ganhará pago por mim, um relógio e um anel, tem mais 3 contos de réis, em ouro, prata ou papel. Salvo se alguém o pegar, quando ele estiver doente, ou lhe atirando de longe, isso é coisa indiferente, há de pegá-lo pelo pé, ele bom perfeitamente. Disse o moço, não aceito objetos nem dinheiro, eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro, eu sou seu menor criado e filho de um fazendeiro. Descansar o dia de sábado, domingo, segunda e terça, disse o coronel à tarde, quem for vaqueiro apareça, sairemos quarta-feira, antes que o dia amanheça. Na quarta-feira seguiu, como tinha contratado, o povo que o coronel à tarde tinha avisado, eram 10 horas do dia, ainda acharam o boi deitado. Filha, traz uma água pro papai, por favor. Disse o vaqueiro de Minas, perdi de tudo a viagem, eu pegando um boi daquele, não conto por pabulagem,
Para o cavalo que tenho, ainda 10 não é vantagem. Pensei que fosse maior, segundo o que ouvi falar, parece até um garrote que criou-se sem mamar. Um bicho manso daquele faz pena até derrubar. Porém o cavalo aí viu o boi se levantar, estremeceu e bufou, afastou e quis se acuar, que deu lugar ao vaqueiro daquilo desconfiar. Aí chegou-lhe as esporas e o cavalo partiu. Em menos de 2 minutos o boi também se sumiu. Deu uns 3 ou 4 pulos, ali ninguém mais o viu. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Roberto Antônio Araújo. Boa noite aí de Juazeiro, é isso? Manda um abraço para mim e para minha família. Grande abraço, Roberto Antônio Araújo. Célio Pessoa, boa noite, Genival, Josefa Vieira, Mariene Santos. Vamos lá. Ali chegou-lhe as esporas e o cavalo partiu. Em menos de 2 minutos o boi também se sumiu. Deu uns 3 ou 4 pulos, ali ninguém mais o viu. O boi entrou na caatinga e o vaqueiro também, por dentro do cipoal que não passava ninguém. Tanto que o coronel disse, ali não escapa ninguém. Eram 6 horas da tarde, estava o grupo reunido, sem saberem do vaqueiro que atrás do boi tinha ido. Via-se apenas a batida por onde tinha seguido. Um dizia ele morreu, outro que tinha caído, outro dizia o vaqueiro arrisca-se ter fugido. Não pode pegar o boi, voltou de lá escondido. Acenderam o facho e foram por onde tinham entrado, acharam sempre o roteiro por onde tinham passado. O coronel cezinando já ia desenganado. Passava da meia-noite, gritaram, ele respondeu. O coronel acalmou-se e disse, ele não morreu. Porém o grito era longe, que quase não se entendeu. 3 horas da madrugada foi que puderam achar, mas o cavalo caído, sem poder se levantar, e ele contrariado, sem quase poder falar. O coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido, respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido, dizendo antes caísse e da queda ter morrido. O cavalo em que eu vim, ninguém nunca viu cansado, correu um dia 6 léguas, ainda não chegou suado, e da carreira de hoje ficou inutilizado. Não volto a Minas Gerais porque chego com vergonha, os vaqueiros lá esperam uma notícia risonha, eu chegando lá com essa, dão-me uma vaia medonha. Menos de 50 passos, ainda me aproximei dele, ainda estirei a mão, mas não pude tocar nele, apenas posso dizer, não sei que boi é aquele. Nunca vi bicho correr com tanta velocidade, só lampejo de relâmpago em noite de tempestade, nem peixe na água se move com tanta facilidade. Ele é um boi muito grande, tem um corpo demasiado, não sei como corre tanto dentro de um mato fechado, por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado. O coronel disse aí, acho bom tudo voltar, disse o vaqueiro de Minas, não precisa descansar, vejam se dão-me um cavalo, que vou me desenganar. O coronel cezinando, chamou Mamed Veloso, lhe disse Mamed vá à fazenda do Mimoso, diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso. Diga que mate uma vaca, leve queijo e rapadura e vai esperar por nós na fazenda da bravura. Diga que somos 60, leve jantar com fartura. O vaqueiro cumpriu tudo que seu amo lhe ordenou, deu o cavalo a Mamed, puxou a vaca e matou. Às 11 horas do dia, então Mamed chegou. Trouxe o cavalo caradão com a espécie de rudado, disse o vaqueiro de Minas, ó bicho do meu agrado. Lhe disseram o nome dele, foi muito bem empregado. O vaqueiro levantou-se com o guarda-peito no ombro, se aproximou do cavalo, passou-lhe a mão pelo lombo. O cavalo deu um sopro que quase causa-lhe assombro.
Então o vaqueiro disse: eu vou experimentar se o cavalo perigoso presta para campear. Disse então o coronel: cuidado quando montar. Veja que ele já matou com queda 4 vaqueiros. Os que causaram mais pena foram 2 piauizeiros. Então respondeu o Sérgio: não eram bons cavaleiros. Quando o vaqueiro montou, o cavalo se encolheu, chegou-lhe ainda as esporas, o sangue logo desceu, quase 3 metros de altura, ele da terra se ergueu. Mas o cavaleiro era destro, ali não desaprumou, chegou-lhe ainda as esporas, ele de novo pulou. Esse pulo foi tão grande que tudo se admirou. Fez uma curva no salto, tirou pelos quartos a sela. O vaqueiro era um herói, saltou aprumado nela, dizendo: hoje achei um testo que deu na minha panela. Saltou, mas não afrouxando ambas as rédeas do cavalo, sabia que se soltasse, ninguém podia pegá-lo, dizendo: o cavalo serve, vou logo experimentá-lo. Selou de novo o cavalo e tornou a se montar, tanto que o coronel disse: este sabe cavalgar. O cavalo conheceu, ali não quis mais saltar. Passava do meio-dia, quando os vaqueiros saíram, acharam o rastro do boi, todos 70 seguiram, adiante encontraram ele, no limpo que todos viram. Sérgio, o vaqueiro de Minas, foi o primeiro que viu, perguntou: será aquele que lá do mato saiu? Todos disseram: é aquele. Aí o Sérgio partiu. Deu de espora ao perigoso e nada mais quis dizer. O boi olhou para o povo, também tratou de correr. O mato abriu e fechou, ninguém mais o pôde ver. Então, quando o boi correu, procurou logo a montanha. Todos disseram: hoje o boi talvez não conte façanha. O cavalo perigoso agora fica sem manha. Com meia légua se ouvia galho de pau estalar, atropelada do boi, pedra de monte a rolar. Se ouvia perfeitamente o perigoso bufar. Meus amigos, ainda hoje, aqui no canal, nós teremos a gravação de mais 2 romances de literatura de cordel. Um é muito engraçado, vocês vão rir muito comigo aqui, beleza? Fiquem comigo. Entraram os vaqueiros e o boi no mato mais esquisito. De vez em quando o vaqueiro, por sinal, soltava um grito, tanto que o coronel disse: já vi campear bonito. O boi subiu a montanha, sem escolher por onde ia, e o vaqueiro já perto, de vista não o perdia. O cavalo perigoso, com mais desejo corria. Descambaram a Serra Verde, o boi entrou num baixio, depois subiu a campina, entrou na ilha de um rio, em lugar que outro vaqueiro em olhar sentia frio. Porém o vaqueiro disse: aonde entrares eu entro, se tu entrares no mar, viro-me em peixe e vou dentro, alguém que for procurar-me, acha-me morto no centro. O boi com facilidade o trancadilho rompeu, quase no centro do vão o vaqueiro conheceu, o cavalo perigoso da carreira adoeceu. Diabo, disse o vaqueiro, está doente o perigoso. Ah, boi do diabo, enfim, te chamas misterioso. Eu puxei a meu avô, que morreu por ser teimoso. Voltou para o campo limpo, o cavalo tão suado, com um talho no pescoço, um casco quase furado, de forma que o vaqueiro não pôde voltar montado. Às 8 horas da noite vieram os outros chegar. A estrada que o boi fez deu para tudo passar, 59 cavalos, sem nenhum se embaraçar. Colega, cadê o boi? Perguntou Cezinando. O Sérgio se levantou e respondeu espumando: coronel, eu já pensei que só me suicidando. Suicidar-se por quê? O Sérgio então respondeu: coronel não está vendo o que já me sucedeu. Matei meu cavalo aqui e inutilizei o seu. Disse o coronel: faz pena, perigoso se acabar, porém é nosso pagueio, ninguém mais vem o cobrar, e dou 20 pelo seu, se 2 ou 3 não pagar. Eram 60 cavalos,
uns de diversos sertões, e todos esses não iam a todas as apartações, em vaquejadas garbosas mostraram lindas ações. Havia um cavalo russo, chamado paraibano, carioca rio-grandense, paturi pernambucano, paulista e vitoriense, flor do prado e sergipano. Pombo ronche, papagaio, flor do campo catingueiro, soco-boi, canário verde, patola e piauizeiro, águia branca e bem-te-vi, flecha-peixe e capineiro. E os outros que aqui não posso seus nomes mencionar, era também impossível quem me contou se lembrar, é melhor negar o nome do que depois enganar. Não tinha um desses todos que não fosse conhecido em diversas vaquejadas, não já tivesse corrido, até seus donos já tinham medalhas adquiridos. Voltaram para a bravura, onde a gente era esperada, ainda estavam esperando o povo da vaquejada, mas não houve um dos vaqueiros que se servisse de nada. Assim que deu meia-noite, foram para Santa Rosa. A mulher do coronel os esperava ansiosa, sabia que a vaquejada era muito perigosa. Quando foi no outro dia, depois de terem almoçado, disse o Sérgio Coronel: eu estou causando cuidado, me arrume qualquer cavalo, ou vendido ou emprestado. O coronel mandou ver um cavalo e lhe ofereceu, foi ver um conto de réis, em ouro e em prata lhe deu. Ele, pedindo licença, não quis e lhe agradeceu. Eu vim atrás desse boi, não devido ao dinheiro, eu vim porque tenho gosto nessa vida de vaqueiro. Se eu não morrer, ainda mostro quanto vale um cavaleiro. O coronel disse a ele: eu fico penalizado, não digo que se demore, porque seu pai tem cuidado. Veja se volta em janeiro, que me acho preparado. Então o Sérgio saiu, não pôde se demorar. O coronel, cezinando, não deixava de pensar, porque forma aquele boi ninguém podia pegar. Chamou o escravo e lhe disse: monte um cavalo e vá à fazenda do desterro, diga ao vaqueiro de lá, que eu mando dizer a ele, que sem falta venha cá. O escravo cumpriu tudo, o dever de portador, achou a casa fechada, perguntou a um morador se sabia do vaqueiro. Este disse: não, senhor. Se você chegou agora, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir. Minha amiga Sebastiana Silva Santos, muito boa noite. Francisco Adrian, meu amigo, boa noite. Maria de Jesus, boa noite. Wilsamar Rodrigues, boa noite. Branco Marinho, meu grande amigo, estamos juntos. Voltou, vamos lá. Então o morador disse: na noite de sexta-feira, o índio foi ao curral, deixou aberta a porteira, saiu montado a cavalo e levou a companheira. Voltou o escravo e disse tudo o que tinha sabido, que na sexta-feira à noite o índio tinha saído e carregou a mulher como quem sai escondido. Ainda vá, mas essa agora, o coronel exclamou, aquele bruto saiu e não me comunicou. Que diabo teve ele, que até o gado soltou? No outro dia foi lá, achou a casa fechada, então a porta da frente tinha ficado cerrada, até a mala de roupa ainda estava destrancada. O fazendeiro com isso ficou muito constrangido, pensava logo em crime que pudesse ter havido. O indivíduo não tinha causa por que saísse escondido. Então mandou gente atrás pelo mundo a procurar, não achou uma pessoa que dissesse eu vi passar. Em todo o sertão que havia, ele mandou indicar. Então o povo dizia que o índio era feiticeiro e uma fada pediu-lhe que não fosse mais vaqueiro. A fada transformou ele em um veado galeiro. Os faladores diziam que ele foi assassinado e talvez o coronel tivesse mesmo mandado matar ele e a mulher para ficar com o gado. Outros diziam ao contrário, até juravam que não, os 2 cavalos do índio, aonde botaram então. Mesmo assim o coronel
não faria aquela ação. Bem encostadinho ao índio, uma velha fiandeira morava numa casinha e fiava a noite inteira. Disse que quase se assombra ali numa sexta-feira. Disse à meia-noite em ponto, eu ainda estava fiando, em casa de Benevuto, eu ouvi a gente falando, espiei por um buraco, vi chegar um boi urrando. A velha disse, Deus mande a cascavel me morder, se de lá da minha casa não ouvi o boi dizer, boa noite, Benevuto, eu só venho aqui te ver. O boi disse outras palavras que eu de lá não pude ouvir, o caboclo e a mulher, depois disso ficaram a sorrir, o boi, o índio e a mulher, todos eu vi sair. Aí fui guardar o fuso e a cesta de algodão, credo em cruz, dizia eu, aquilo é arte do cão, são coisas do fim do mundo, bem diz Frei Sebastião. O coronel, a princípio, ainda não acreditou, porém depois refletia uma ação que o índio obrou. Quando rastejava o boi, o índio não foi, voltou. Então desse dia em diante, ali ninguém mais o viu, não soube mais quem soubesse aonde ele se sumiu. Foi igualmente a fumaça que pelos ares subiu. Como o índio e a mulher, tudo desapareceu, tanto que diziam muito que o diabo os escondeu. Durante 16 anos, novas dele ninguém deu. Sérgio, vaqueiro de Minas, todos os meses escrevia, perguntando ao coronel se o boi ainda existia, dizendo quando quiser, escreva marcando o dia. Fazia 16 anos que o boi estava sumido, até por muitas pessoas ele já estava esquecido, quase todos já pensavam que ele tivesse morrido. O coronel Cezinando tinha como devoção festejar todos os anos a imagem de São João. Todo ano era de festa, não havia exceção. Uma noite de São João, na fazenda Santa Rosa, só a noite de Natal estaria tão venturosa, porque em todo o sertão aquela era a mais garbosa. 3 classes ali dançavam em redobrada alegria, no salão da casa grande, os lordes de freguesia, enlatadas de capim, a classe pobre que havia. O leitor deve saber do estilo do sertão, o que não fizer fogueira nas noites de São João, fica odiado do povo, tem fama de mau cristão. O coronel Cezinando derrubou uma aroeira e 28 pessoas carregou essa madeira para o pátio da fazenda e fizeram uma fogueira. Estava a noite 23 do mês do Santo Batista, como outra no sertão, nunca tinha sido vista, só faltava era música, discurso e fogo de vista. Estava o povo todo ali, uns dançando, outros bebendo, um prazer demasiado, em tudo estava se vendo, mais de 50 pessoas assando milho e comendo. Meia-noite mais ou menos, pôde o povo calcular, o galo, pai do terreiro, estava perto de cantar, quando viram um touro preto no pátio se apresentar. Meteu os cascos na terra, cobriu-se tudo em poeira, soltou um urro tão grande que ouviu-se em toda a ribeira, deixou em cima da casa toda a brasa da fogueira. Dos cachorros da fazenda, nenhum sequer acudiu, o gado rava de medo, parte do povo fugiu, o coronel Cezinando foi o único que saiu. Ainda viu o vulto dele que pelo pátio ia andando, chamou os cachorros todos, esses fugiram uivando, o povo todo em silêncio, já muito se retirando. Então acabou-se a festa, o povo se debandou, os moradores de perto, lá um ou outro ficou, aquele clarão garboso em escuro se tornou. No outro dia às 10 horas, o coronel Cezinando estava com sua mulher no alpendre conversando, quando o índio Benevuto chegou e foi se apeando. O coronel exclamou, índio velho desgraçado, você saiu escondido, me dando tanto cuidado, por sua causa até hoje eu vivo contrariado. Então perguntou o índio,
Pegaram o misterioso, que atrás até morreu, o cavalo perigoso. Respondeu o coronel, sumiu-se aquele tinhoso. Então disse o coronel, você hoje há de dizer aquele boi o que é, que só você pode saber. Se fizer este favor, tenho que agradecer. De nada sei, coronel, o índio lhe respondeu. Sabe, disse o coronel, e contou o que se deu. Disse quando o boi sumiu-se, você desapareceu. Eu andava viajando, disse o índio benevuto. Respondeu-lhe o coronel, mas você é muito bruto. Que motivo foi que houve que você saiu oculto? No motivo há um segredo que não posso revelar. E o boi misterioso voltou ao mesmo lugar. Anda aí publicamente, quem quiser pode o pegar. Eu atrás dele não vou, não trago ninguém em engano, pois não quero desgostar meu cavalo soberano. Por eu ir lá uma vez, tive castigo de 1 ano. Zé Preto do Boqueirão naquela hora chegou, perguntou ao coronel o que foi que se passou. Respondeu o coronel, foi o cão que se soltou. Disse Zé Preto, eu também, venho aqui bem receoso, o coronel me conhece, vê que não sou mentiroso. Ainda agora quando vinha, vi o boi misterioso. Na malhada do balão, passei e vi ele deitado, foi o boi que veio aqui. Eu fiquei desconfiado, porque vi um chifre dele e parece estar queimado. Sérgio Vaqueiro de Minas, nesse momento chegou, disse senhor coronel, às suas ordens estou, pois recebi o recado que o coronel me mandou. Disse o Sérgio, eu recebi do coronel um recado, que no dia 27 estava o povo contratado, pois o boi misterioso tinha já sido encontrado. Então disse o coronel que o recado não mandou, aí contou a miúdo a cena que se passou, e disse Zé Preto agora, me disse quem encontrou. Nisso chegou um vaqueiro, um caboclo curiboca, o nariz grosso e roliço, da forma de uma taboca, em cada lado do rosto tinha uma grande pipoca. Bom dia, senhor coronel, disse o tal recém-chegado, tem o mesmo cavaleiro, respondeu desconfiado, dizendo dentro de si, de onde é este danado? O coronel perguntou-lhe de que parte é cavaleiro, do sertão do Mato Grosso. Respondeu o tal vaqueiro, a que negócio é que vem? Respondeu-lhe o fazendeiro. Perguntou-lhe o fazendeiro, venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe neste sertão. O coronel quer que pegue, me dê autorização. Meu patrão é bom vaqueiro, disse-lhe o desconhecido, soube que desta fazenda um boi tinha se sumido, mandou-me ver se esse boi já havia aparecido. E se o coronel quisesse que eu fosse ao campo pegá-lo, eu garanto ao coronel, vendo hei de derrubá-lo. O patrão, por segurança, mandou-me neste cavalo. Este cavalo não sai daqui desmoralizado, neste só monta o patrão, ou eu quando sou mandado. É um podre está mudando, porém é condecorado. O cavalo era mais preto do que uma noite escura, até os outros cavalos temiam aquela figura, o corpo muito franzino, com 8 palmos de altura. Tinha os olhos cor de brasa, o casco como formão, marcados com 7 rodas, de junta do pé à mão, e tinha do lado esquerdo 7 sinais de Salomão. Pois bem, disse o coronel, amanhã temos de ir, mando avisar os vaqueiros, creio que tudo há de vir, às 6 horas da manhã nós havemos de seguir. 59 vaqueiros às 8 horas chegaram, todos tiraram as selas e seus cavalos pearam, cearam, armaram as redes, no alpendre se deitaram. Mas o caboclo não quis pear o cavalo dele, não quis cear e passou a noite encostado a ele, dizendo que não o peava, não confiava-se nele. De manhã todos seguiram, o caboclo foi na frente, o coronel notou logo nele um tipo diferente e disse: se houver diabo, é aquele certamente.
Foram aonde o Zé Preto, na véspera, tinha deixado, naquele mesmo lugar. Ainda estava ele deitado, levantou-se espreguiçando e não ficou assustado. Depois de se levantar, cavou o chão e urrou. O urro foi esquisito, que tudo ali se assustou. O cavalo do caboclo cheirou o chão e rinchou. Tratou o boi de correr e subiu logo o oiteiro, por um lugar que era impossível subir nele um cavaleiro. De 59 homens, só foi lá o tal vaqueiro. Então o caboclo disse: pode correr, camarada, vamos ver quem tem mais força, se é meu patrão ou a fada. Eu não chego a meu patrão contando história furada. Você bem vê o cavalo, que eu venho montado nele, e conhece meu patrão, sabe que o cavalo é dele. O boi aí se virou e olhou bem para ele. Aí desceu do outeiro em desmarcada carreira, deixando por onde ia uma nuvem de poeira. O curiboca gritou-lhe: não corra que é asneira. Então seguiram no campo, onde tudo se avistava. O cavalo do caboclo, fogo da venta deitava, dava sopro na campina, que tudo ali se assombrava. O coronel disse a todos: devemos seguir atrás, está decidido que ali anda a mão do Satanás. Convém agora é nós vermos que resultado isso traz. Bem no centro da campina havia uma velha estrada, feita por gado dali, porém já estava apagada. Depois, com outra variada, fazia uma encruzilhada. Iam o vaqueiro e o boi pela dita cruz passar. Ali enguiçou a cruz, eu tinha então que voltar. Devido a outros vaqueiros, não havia outro lugar. Mas o boi, chegando perto, não quis enguiçar a cruz. Tudo desapareceu, ficou um foco de luz, e depois dela saíram uma águia e 2 urubus. Tudo ali observou o fato como se deu, dizendo que a terra se abriu e o campo estremeceu. Pela abertura da terra viram quando o boi desceu. Voltaram todos os homens, o coronel constrangido, o boi e o tal vaqueiro terem desaparecido. A terra abrisse e fechasse, pois tudo surpreendido. Julgam que a águia era o boi, que quando na terra entrou, havia ali uma fada, em uma águia o virou. O vaqueiro e o cavalo em 2 corvos os transformou. O coronel, cezinando, ficou tão contrariado que vendeu todas as fazendas e nunca mais criou gado. Houve vaqueiros daqueles que ficou um mês assombrado. Lá ainda hoje se vê, em noites de trovoadas, a vaca misteriosa naquelas 2 estradas, 2 mulheres chorando, rangindo os dentes e falando onde as cenas foram dadas. Leandro Gomes de Barros, a história do boi misterioso. Literatura de cordel, imagens do sertão. Valeu, meus amigos, valeu.